Muito boa noite, começa agora o teu programa, o programa da Comunidade Vida Plena. Eu sou o pastor Carlos e até às 22h15 estaremos juntinhos com um programa hoje muito interessante, um assunto de extrema relevância, onde nós vamos trazer a você um esclarecimento que gera polêmica há séculos. E é um tema muito sério hoje, você poderá aprender muito. Será uma verdadeira aula de teologia. O ateísmo. O que você pensa sobre o ateísmo? O que pensam aqueles que negam a existência de Deus? Na sua opinião, o ateísmo, ele tem realmente um fundamento lógico? Ele é verdadeiro? As suas ideias são procedentes do raciocínio humano? Ou a Bíblia tem razão quando diz que Deus ele existe e traz a sua força através da criação, como Criador, como Senhor? O que você pensa? Então hoje teremos uma verdadeira aula. Eu quero agradecer você por estar toda terça-feira conosco, onde nós entramos na sua casa e trazemos sempre a bênção de Deus. Queria convidá-lo, você que está na região de São Paulo, especificamente na região da Zona Sul, qualquer lugar de São Paulo, e queira conhecer a Vida Plena, eu quero te convidar para você nos visitar e adorar a Deus conosco. Nós estamos ali na Avenida Presidente João Goulart, número 1000. Avenida Presidente João Goulart, número 1000. Nós estamos entre o Autódromo de Interlagos e o Sesc de Interlagos. Nossos cultos, todo domingo às 9 da manhã e às 18 da tarde. E às quartas-feiras, às 20 horas. Eu espero você para que você ouça a palavra de Deus, seja ministrado, seja abençoado, venha receber um abraço caloroso, venha nos conhecer e cultuar e adorar a Deus juntamente conosco e a sua família. Nós estamos bem pertinho ali da estação Primavera Interlagos. Estação Primavera Interlagos, estamos a um quarteirão da estação, muito fácil de você chegar e você será recebido com muita alegria, com muito amor. Maiores esclarecimentos, você quer tirar dúvidas, como chegar? Comunidade Cristã Vida Plena, @gmail.com. Você pode mandar esse e-mail, nós vamos responder para você imediatamente. Comunidade Cristã Vida Plena, @gmail.com. Ou ligar no telefone 5661-0890. 5661-0890. A Comunidade Cristã Vida Plena, ela existe para pregar Cristo, para levar a vida plena de Cristo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para trazer vida plena, vida abundante. E se você está com uma vida derrotada, uma vida sofrida, angustiada, se você está preso, os teus sentimentos estão destruídos, você está decepcionado com tantas pessoas, com tantas coisas que têm te acontecido, eu quero orar por você nesta hora. Eu quero abençoar a tua vida. Nós cremos que os homens, eles podem algumas coisas, mas Deus, Ele pode todas as coisas. Se você crer, se você nesta hora orar comigo, acreditando no poder de Deus, você será alcançado por Ele e Deus poderá mudar a tua história, te levantar a tua cabeça, levantar a sua vida, virar a página da sua vida e trazer um tempo novo, um tempo de transformação. Você será feliz, porque quem tem Jesus tem vida plena. Eu quero orar com você neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero levantar o meu clamor por este pai de família, por esta pessoa que está nos assistindo, esta pessoa que está ligada na web TV, esse internauta, esta pessoa que está recebendo esta oração, pela minha fé, como se eu estivesse intercedendo com as minhas mãos sobre a sua cabeça, e eu creio, Pai, que o Senhor vai tocar na sua saúde, esta pessoa que recebeu um diagnóstico preocupante do médico, mas eu quero dizer para ela, Pai, nesta oração, que nós cremos no médico dos médicos, nós cremos num Deus que cura, que sara, remove, meu Deus, o câncer, toca, Senhor, na vida dela, transforma, Senhor, esse diagnóstico, porque nós cremos que o Senhor opera o teu milagre. Esta pessoa que está enclausurada, talvez deitada num leito de hospital, numa cama de dores,
Talvez ela está chorando agora, desesperada, não sabe o que fazer. Meu Deus, inclina teus ouvidos e ouça o meu clamor. Abraça esta pessoa, levanta ela, traga verdadeira alegria, traga a alegria que ela ainda não conheceu. Meu Deus, toca na planta dos pés ao fio de cabelo, vai removendo toda dor, toda angústia, toca na alma, toca na família. Este jovem que está preso, algemado no mundo das drogas, eu creio, meu Deus, num Deus poderoso, que vai se revelar a ele, e vai trazer a resposta da sua existência, e ele vai ser abençoado, ele vai conhecer o teu amor e a tua misericórdia. Meu Deus, eu oro por esta pessoa que está no presídio, eu oro por esta pessoa que está perdida, talvez dentro de casa, talvez uma solidão, que ela não consegue nem ter paz, nem dormir, ela toma remédio para dormir, para acordar, para comer, para se manter viva. Meu Deus, eu creio no teu milagre, eu creio no teu poder. Pai, eu oro por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que vivem uma situação frustrante, derrotada, decepcionada com a vida, com os homens, mas ela nunca vai se decepcionar contigo, ó Deus, porque o Senhor é o amigo de todas as horas. O Senhor é o amigo fiel, que não importa como ela esteja, o Senhor a ama, o Senhor a abençoa. Esta é minha oração, meu Pai, esta é minha oração, ó Deus, no nome de Jesus. E se você crê, seja abençoado, seja fortalecido, que o Senhor te alcance, que o Senhor traga a paz que você precisa, que o Senhor traga a alegria que você ainda não conheceu. Não é uma alegria transitória, passageira, que está dependendo de festas, de comemorações, de feriados. A alegria de Cristo, ela é independente dessas circunstâncias. Ela é independente. Se as coisas estiverem ruins, mesmo assim, eu consigo me alegrar em Deus. Pois é, você está ligado no programa da Vida Plena, e carinhosamente eu quero deixar o meu abraço caloroso para você. Chame teus amigos, mande e-mails, convide pessoas, porque hoje nós teremos uma verdadeira aula de teologia e vamos debater aqui um assunto de extrema relevância, de grande importância, que muitas pessoas até pensam sobre ele, mas não conseguem ainda saber ou encontrar respostas que satisfaçam. Então hoje nós vamos ter estas respostas sobre o ateísmo. O que é o ateísmo? O que pensam aqueles que são ateus, que negam a existência de Deus? É esse o tema do nosso programa, e logo mais eu vou trazer também uma palavra de reflexão para o teu coração e abençoar também mais uma vez com uma oração poderosa por você e sua família. Como temos todas as terças a nossa linda e grande amiga apresentadora, minha ovelha, minha irmã Elaine Martins. Graça e paz, Elaine. Graça e paz, pastor, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aí pela Just TV. Fiquem atentos aí, o assunto é extremamente interessante e nós temos alguém muito especial, né, pastor, para estar falando sobre esse assunto hoje, né? Exatamente, nós temos alguém muito especial. Eu estou aqui, mas não sou eu que sou especial e não sou eu que vou falar. É o nosso querido e amigo, um grande amigo, uma pessoa, como a Elaine falou, ela não exagerou. Esta pessoa realmente é muito especial mesmo. É um amigo pessoal, foi pastor, é pastor em horas extras, né? É uma pessoa muito querida do nosso coração. Pastor e professor Marcos Almeida, ele é formado pela teologia, ele é formado em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Ele é graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, fez graduação e mestrado em Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é um grande professor de grego, ele é um grande professor de sistemática, hermenêutica, história do pensamento cristão, teologia da missão integral. Tive algumas aulas com ele, fenomenal, cristianismo e meio ambiente. É um dos pastores da IBEC, Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão, localizado ali na região da Lapa, e casado com uma mulher lindíssima, maravilhosa, Evelise. Graça e paz, pastor Marcos Almeida. Graça e paz a todos os que estão me ouvindo, os internautas. É uma alegria muito grande também poder estar com vocês, queridos
servos que estão aí lutando sempre pelo evangelho genuíno, pela sã doutrina. Muito bom estar com vocês. Olha, eu não exagerei quando eu disse que você é especial, viu? Estamos felizes de você estar conosco. Professor Marcos Almeida, além de professor do Seminário Betel Brasileiro, é professor também na Missão Servos. Servos de Cristo, não, Seminário Teológico Servos de Cristo, na Faculdade Latino-Americana de Missão Integral, FLAM. E tem tempo para dar tanta aula assim? Tem tempo. Tem tempo, graças a Deus. Tem que ter tempo. E é pastor da igreja da IBEC. Exatamente, sou um dos pastores, né? Nós somos lá um time de pastores, pastor Sérgio é o nosso pastor titular, pastor Luciano também, que é um pastor que trabalha junto conosco, pastor Tomás. Maravilha, pastor. Pastor Marcos, hoje nós temos um assunto que é uma pergunta e é uma crença, né? Parece antagônico, parece paradoxal dizer que é uma crença de muitos ateus. Muitos ateus creem assim, porque me parece que o ateísmo se tornou também numa religião. E, na sua opinião, o que pensam, antes de você falar sobre o que é, eu gostaria de perguntar, professor Marcos, o que pensam aqueles que negam a existência de Deus? Ao longo desse programa nós vamos descobrir isso, mas só para começar o programa, só para abrir as cortinas, o que o pastor diria? O que pensam essas pessoas que negam a existência de Deus? Em linhas gerais, o que eles pensam é que não dá para você conviver com a ideia do sobrenatural. Então, na filosofia, você tem a ideia do noumenal, né? Então, o que acontece hoje é o fenomenal, né? O fenômeno, vamos dizer assim. Ou também a ideia do metafísico. Então, o ateu ele vai sempre pensar na perspectiva de que tudo que existe é tudo aquilo que é natural e aquilo que pode ser explicado pelo poder da razão. Então, essa, em linhas gerais, começando abrindo essa ideia. Ou seja, não existe o andar de cima, por exemplo. Não existe alguma coisa além da nossa existência, daquilo que eu posso pensar, aquilo que eu posso alcançar, ou conhecer ou não conhecer. Aquilo que não pode ser conhecido, não existe. Essa, em linhas gerais, é a ideia principal que a gente vai estar pensando junto ao longo desse programa. Pastor, mas para a gente assim, deixar bem claro, assim, eu vou fazer uma pergunta direta. O que vem a ser o ateísmo? O que é o ateísmo? Então, o ateísmo é um termo que junta três palavras, vamos dizer assim. Um A privativo, né? Depois vem teísmo, que é teós e ismo. Então, o teísmo aí vem dessa palavrinha grega Deus. Então, a ideia da privação de Deus, ou seja, um conjunto de doutrinas que nega que você pode ter algum conceito ou que a palavra Deus carregue algum conceito de um ser que criou todas as coisas ou que gerou todas as coisas, ou então que é a causa primeira de todas as coisas. No conceito filosófico, a filosofia, principalmente, nasce inclusive com essa pergunta. Qual é a causa primeira de todas as coisas? O que é que causou todas as coisas? Então, a religião vai dizer que quem causa todas as coisas é um ser. E aí, a ideia é a concepção de Deus. O ateu nega isso. Então, ateísmo é um conjunto doutrinário, filosofia, que nega a existência ou que, nesse termo teós, há um domínio semântico que proponha um sobrenatural ou um ser que está acima de todo mundo e que tem, vamos dizer assim, poder, que tem onisciência, tem atributos diferentes daqueles que nós conhecemos. Então, os atributos hoje da humanidade são atributos conhecidos. Os atributos, supostos atributos da divindade, não podem ser alcançados. Portanto, nós negamos a existência dele. Pastor, e quais os tipos de ateus que existem hoje? Então, o ateísmo hoje, ele se divide em linhas gerais em dois ramos. Nós temos o ateu prático e o ateu dogmático. O ateu prático é aquele ateu que vive como se Deus não existisse. Existe uma outra expressão também que vem do grego, que é apatheia. Daí vem a palavra que nós conhecemos hoje em dia, que é a ideia da apatia, né? Então, a ideia da apatheia é que você existe
vive sem nenhum referencial de Deus ou de qualquer aspecto moral ou ético que venha de cima para baixo. Então, em linhas gerais, o ateu prático, ele não está interessado muito em algo sobrenatural, num ser sobrenatural que possa controlar ou comandar a sua vida. Por isso que é prático. Então, ele vive como se tudo que existisse é aquilo que os seus olhos podem alcançar. Agora, existe o ateu dogmático. Esse ateu dogmático é aquele que faz a formulação do conceito, é ele que cria a filosofia, ele que cria os argumentos para defender o ateísmo. O ateísmo tem que ser defendido e toda defesa é feita com argumento. Então, ele vai usar o argumento ontológico, o argumento teleológico, ele vai fundamentar o seu ateísmo a partir das observações empíricas ou não, né? Ou então ele vai propor um agnosticismo, a negação do conhecimento. De qualquer forma, o ateu dogmático ele vai fundamentar e vai estabelecer as suas proposições em cima de dogmas que podem ser discutidos, podem ser contra-argumentados. Pastor Marcos, só para nós esclarecermos, o que seria então um argumento ontológico, teleológico e empírico? Como, só para quem está em casa entender bem esse termo técnico. A palavra ontologia, né, toda a terminação aí, logia, é o estudo de. Né? E ontos vem de um termo grego, de um verbo grego, o verbo eimi, que é o verbo ser, estar, acontecer. E esse verbo, ele está numa categoria que é um particípio, com adjetivo verbal, que significa ser, essência, o estudo da essência, o estudo daquilo que é. Então, a ontologia estuda aquilo que é essencial para que uma determinada coisa seja aquilo. Então, qual é a essência de uma árvore? Qual é a essência da água? Qual é a essência do ser vivo? Qual é a essência, por exemplo, dos elementos no cosmos? Então, a ontologia estuda isso. Como é que você vai linkar esses, ou vai entender esses elementos? A partir dos seus atributos. Então, a ontologia é o estudo dos atributos para que uma coisa seja aquilo. Então, em termos práticos, um ateu, por exemplo, que vai utilizar um ateu dogmático, né, que é um ateu que estuda, que se faz valer da pesquisa, da ciência, é um acadêmico, né? Quais são os argumentos, num exemplo assim, quais seriam os argumentos que um ateu dogmático usaria num exemplo empírico ou ontológico? Olha, no campo da ontologia, o eixo central vai ser o seguinte: a matéria é eterna. Então, a causa primeira, se Deus não existe, qual é a causa primeira? Não há. Por quê? Porque sempre existiu. É a ideia de que a matéria ela é pré-existente, ela sempre existe, portanto, ela tem atributos de eternidade. Então, começa por aí. No campo empírico, a negação de Deus se dá pelo agnosticismo, que é o mesmo conceito, o mesmo termo que eu respondi para vocês com relação ao ateísmo. Então, agnóstico é aquele que nega o conhecimento. Gnóstico vem do termo grego gnose, conhecimento. Então, o ateu, ele tem uma veia agnóstica. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: não é possível você ter o conhecimento sobrenatural. Então, ele nega a possibilidade do conhecimento que não é natural, que não é racional. Aquilo que extrapola a razão, né? Aquilo que é místico, por exemplo, ele não considera como um argumento dogmático. Né? O empirismo, né, pensando então nisso, que é a ideia de que você precisa ter uma solidez científica, você precisa ter um respaldo científico para dizer se alguma coisa existe. Então, se eu não tenho esse respaldo científico, é o empirismo. Né? Ou seja, não é empírico, eu não tenho como testar a existência. Se eu não tenho como testar, logo aquilo não existe. Não é palpável, não é digno de confiança. Não é digno de confiança. E outra coisa, nós estamos pensando que Deus, a palavra Deus, teos em grego,
né? É uma palavra que carrega um conceito, está dentro de um domínio semântico. Então você tem vários significados. Porque nós temos que entender o seguinte, que para o cristão, Deus, ele carrega um conceito, mas nem toda a humanidade pensa Deus como o cristão pensa. Isso é muito importante a gente estabelecer essa ideia também. Porque o Deus da Bíblia, por exemplo, não é o mesmo Deus, por exemplo, do hindu. Que apesar de trabalhar com a ideia de um Deus trimurti, né? Brahma, Shivas, Krishna, essa ideia também trabalha com a ideia do panteísmo. Pastor Marcos, só uma observação. Isso é muito interessante, né, Elaine? Porque algumas pessoas, pastor, podem dizer assim, Deus é um só. Então, se nós formos para o grego, que vai trazer aí uma descrição, um conceito terminológico extremamente singular, né? Único, então ele já vai demolir essa ideia, não é isso? O que seria essa ideia não, Deus é um só, aí a pessoa vai lá para a Índia e ele adora Shiva, né, todos os deuses da Índia, e ele também adora outros deuses e ele fala, não, o meu Deus é um só, o teu Deus também, o importante é que a gente crê em Deus. O que você acha disso? Em primeiro lugar, essa ideia do politeísmo, agora você entrou num outro conceito, que é a crença em vários deuses, é uma crença que ela se anula por si própria. Porque o conceito de Deus, ele não confere mais de uma divindade. Por quê? Porque um dos aspectos de Deus, um dos atributos divinos, é que esse Deus, ele tem que ter um poder de um ato que só Deus pode ter, de criar. Esse é um eixo do cristianismo. O eixo do cristianismo com relação ao ateísmo é que a causa primeira, o que gerou todas as coisas, foi um Deus que só Ele pode conjugar o verbo criar, mais ninguém e mais nada. Inclusive eu estou aqui me utilizando do argumento ontológico, da teologia. Só que da linha teológica, da teologia. Pastor, e o que dizer sobre a teoria da evolução? A gente ouve falar tanto sobre teoria da evolução. Aliás, não só a teoria da evolução, mas aquela ideia, né, que nós ouvimos, inclusive na escola, sobre que nós podemos ser, para os ateus, nós somos o resultado de um macaco, por exemplo. O evolucionismo é a primeira coisa importante para entender sobre o evolucionismo, que é uma teoria. Então, essa é a primeira base que a gente começa a conversa, ou seja, a teoria não significa que a gente tem que crer nessa teoria, justamente por ser alguma coisa que não tem como ser comprovada, apesar de haver uma tentativa. O que eu digo do evolucionismo é que eu acho que o darwinismo, ele se tornou muito mais darwinista do que o próprio Darwin. Primeira coisa que eu digo para você, porque acho que a proposta de Darwin não era criar um conjunto dogmático como aconteceu, que é essa ideia que todo mundo sabe, de que há uma evolução natural e também uma seleção natural, onde o forte sobrepõe sobre o fraco, né? E também a ideia de que uma espécie pode evoluir para outra espécie. Isso é uma coisa completamente inconcebível no campo bíblico, por exemplo. Porque quando a gente vai para Gênesis, a gente percebe que Deus cria cada espécie, segundo a sua espécie, multiplicará. Com muita criatividade. Com muita criatividade. E essa ideia do macaco? Surgiu detalhadamente? Detalhada, que é essa ideia de que uma espécie pode evoluir até chegar a outra. Pastor Marcos, eu quero que você fale isso com bastante ênfase para aquelas pessoas que acabaram de chegar. Você está no programa da Vida Plena e hoje um tema extremamente importante, que é uma verdadeira aula. Inclusive eu queria que você, que está ligado hoje, exclusivamente hoje, as suas perguntas sejam enviadas por e-mail, comunidadecristãvidaplena@gmail.com, tá bom? Você pode mandar suas perguntas e nós vamos responder com mais calma, dado a importância do tema. E o tema hoje é: o que pensam, ateísmo, o que pensam aqueles que negam a existência de Deus? Dentro de várias questões está a teoria da evolução e esse desdobramento que nós poderíamos ser um processo melhorado do macaco. E aí, pastor?
Então, uma coisa importante para a gente entender com relação a esse tipo de teoria, que ela nasce dentro de um contexto muito interessante, que é o contexto da modernidade. E eu costumo brincar com os meus alunos o seguinte, que não há evolução nem no campo das ideias, porque todo momento histórico é comandado por uma ideologia. Então, por exemplo, hoje nós vivemos a ideologia da pós-modernidade, do relativismo, da pulverização das ideias. Mas o pós-modernismo, ele surge da negação da anterior. Então, não houve uma evolução ideológica. E ele negou o quê? O movimento, a ideologia moderna. Então, é nesse momento da ideologia moderna que surge o evolucionismo. Só que a ideologia moderna também não é uma evolução da anterior, é uma negação da anterior. Então, toda vez que a humanidade fica incomodada ou ela se sente oprimida por uma ideologia, ela nega a anterior, ela propõe uma nova. E ela propõe uma nova com algumas estruturas. Então, o evolucionismo está dentro da ideologia moderna, e a ideologia moderna propõe o quê? Propõe que o homem é a medida de todas as coisas. Ora, o centro é o homem. Agora, que homem é esse, né? A modernidade usou as palavras de Aristóteles. Então, a busca de um conceito aristotélico propõe o homem como centro da modernidade, e agora esse homem é um homem evoluído. Portanto, faz todo sentido você pensar que o homem é a evolução de um animal, porque agora ele atingiu, né, a tecnologia, ele alcançou agora, né, proporções que não haviam sido alcançadas. Lembre-se, essa teoria nasce dentro de um momento ideológico. Né? Hoje em dia, a pós-modernidade já derrubou muito essa questão. Hoje nós já temos o criacionismo, e ninguém tem muita dificuldade com o criacionismo também. Por quê? Porque a teoria de Darwin hoje ela foi refutada em alguns pontos, não só religiosos, até como científicos também. Porque hoje nós temos uma percepção pulverizada, realmente ideológica, com relação à questão empírica do evolucionismo. Inclusive, alguns cientistas, então, passam a rever a questão e defender. A gente tem visto algumas coisas escritas que há uma possibilidade de ter havido uma criação unificada, enfim. Porque o que acontece é o seguinte, na modernidade, nós temos uma grande produção daquilo que a gente chama, tecnicamente falando, no campo ideológico, das metanarrativas. Ou seja, as metanarrativas são os grandes conjuntos, os grandes escritos científicos, teológicos também. Nós vamos ter o racionalismo teológico, o racionalismo humanista. Por isso que essa ideia do iluminismo, o homem encontrou a luz, o homem encontrou vamos dizer assim, a sua autonomia, né? O homem agora ele tem os absolutos, ele está fundamentado, ele está forte, ele está enriquecido por si mesmo, não é verdade? E esse homem agora, ele cria conjuntos científicos sensacionais. O próprio marxismo, por exemplo, sei que não é o tema agora, mas nós vamos acabar entrando nisso, porque o marxismo é um tipo de ateísmo. Por quê? Porque é a proposta de um cristianismo sem Cristo. O marxismo é o comunismo, é tornar tudo em comum. Ora, um dos eixos do cristianismo é a comunhão. Eu vim para que você tenha vida, não é verdade? Portanto... Existe um tipo de luta, de garra, claro, muito grande no marxismo. Então você percebe que você não tem só uma questão ideológica na modernidade. O evolucionismo é uma delas. Você tem outras questões acontecendo ali muito, muito fortes, inclusive a própria negação de uma teologia liberal que vai esvaziar o texto do seu sobrenatural. Influenciado por quê? Influenciado por esse ateísmo. Pastor, ao meu ver, né, e diante de tanta experiência maravilhosa que eu sempre tive com Deus, eu assim, nossa, não consigo imaginar e jamais negar a existência de Deus, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco o que leva as pessoas a negarem, os ateus a negarem, quais são os pontos principais que eles se apegam para negar a existência de Deus? Excelente pergunta. Essa é uma pergunta bem prática, até por isso que alguns ateus práticos, eles passam realmente a negar Deus pela vivência, pela vida.
pelo que está acontecendo no mundo. Por exemplo, o problema do mal. Como é que você concilia Deus? Porque Deus, ele tem um conceito. Então, quando a gente pensa no termo Deus, nós estamos pensando num domínio semântico. O que é o domínio semântico? É as grandes possibilidades de significados. E uma das ideias de Deus é que Deus é amor. Outra ideia que vem na nossa mente quando a gente pensa em Deus é bondade. Outra ideia que a gente pensa de Deus é misericórdia, compaixão. Então, quando os homens não conseguem ver na totalidade do planeta bondade, amor, e aí se pergunta, né, qual é a origem do mal, que é eu sei que é um outro tema complicadíssimo para muita gente, né? Da onde vem o mal, né? Inclusive tem aquela jogada, né? Deus criou todas as coisas, então Deus criou o mal. Ou seja, se Deus criou o mal, anula o conceito de Deus, portanto, né, o ateísmo está certo. Vamos pensar nessa perspectiva. Então, uma das questões sérias hoje é quando você olha para as mazelas e para as dores da humanidade, você olha para pessoas passando fome e aí você pergunta, onde está Deus? Então, o sofrimento humano, você tem toda uma gama de reflexões que passam pela mente das pessoas e eles não conseguem conciliar a ideia, né, da presença do mal e, ao mesmo tempo, da presença de Deus. Com certeza. E, inclusive, pastor, isso aí realmente é difícil. Quem não tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus, realmente não vai conseguir entender mesmo, né? Porque um mundo onde há tanto sofrimento, tanta injustiça, mas que as pessoas que, eu creio, se atentassem realmente à palavra de Deus, à revelação do Espírito, que já diz tudo, né? É espiritual, né? E quando a pessoa tem essa revelação, ela vai entender realmente o porquê de tanto sofrimento, o porquê desse sofrimento ter vindo através do pecado, e aí já dá um outro assunto, né, pastor? Mas eu queria aproveitar e apimentar. Pastor Marcos, por exemplo, alguém pode exatamente falar assim, é isso, chegou aonde eu queria. Eu tenho dificuldade de encontrar no cristianismo respostas para a explicação do mal, então eu prefiro acreditar que Deus não existe, porque conceber a ideia de um Deus que existe e que o mal também existe, é difícil de conciliar essas duas ideias. Como entender isso? Essa é a grande questão da humanidade, porque o ser humano, ele é incompatível com o mal também. Se ele fosse compatível com o mal, ele viveria muito bem, ele estaria plantado no terreno fértil, né? Mas a questão do mal, a gente tem que... Aí já é uma prova, então, que o homem faz parte da existência de Deus, claro, porque ele próprio, mesmo o ateu, ele não aceita o mal, né? Olha, deixa eu citar para você aqui um autor chamado Mircea Eliade. Mircea Eliade, ele é um escritor que ele tem alguns tratados sobre religião, que ele tem um livrinho chamado O Sagrado e o Profano, e ele fez um estudo muito legal. Esse é um estudo científico mesmo, de que todo ser humano, todos os povos ao longo da história, sem exceção, todo homem está em busca de alguma coisa além dele mesmo, alguma coisa que transcende a sua existência. Todo ser humano está em busca do sagrado, sem exceção. Mas e o ateu? O ateu também. Por incrível que pareça, e isso não está dizendo aqui... Sabe por quê? Quem está dizendo aqui não é o teólogo, ou o professor, ou o pastor. Quem está dizendo aqui são os grandes tratados e as marcas que ficaram na história, que ninguém tira mais. O homem, por natureza, busca o divino. Ele tem necessidade por alguma coisa que transcende a sua existência. Por quê? Porque para que ele se identifique, para que ele tenha uma identidade, que ele se entenda, ele precisa de alguma coisa além dele. Senão ele não consegue se entender. Mesmo o ateu. E do ponto de vista, pastor, assim, qual seria a maior falha, do ponto de vista cristão, qual seria a maior falha no ateísmo? Do ponto de vista cristão, olha, eu digo o seguinte, eu acho que há falta, às vezes, de estrutura de conhecimento, de argumento. Isso é uma coisa que a gente procura trabalhar em sala de aula mesmo. Ou argumentos falhos também, né? Argumentos falhos é que o que acontece hoje, acontece uma coisa muito interessante hoje, que é o seguinte, o cristão, ele tem uma tendência muito forte para o misticismo, mas o misticismo no conceito ruim da palavra, que é apropriar-se do sagrado sem o uso da razão, sem reflexão, sem pensar. E isso tem sido um grande problema. O próprio texto
né, citando agora a Bíblia, a 1 Pedro 3,15, diz o seguinte: santificai a Cristo, estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, uma das falhas é o preparo, porque você tem bons argumentos filosóficos e teológicos para você conversar de igual com qualquer pessoa que propõe que não existe o noumenal, que não existe o sobrenatural, que não existe um Deus pessoal. Também tem uma outra questão, que tem o ateu prático, por exemplo, ele até pode propor um Deus, mas aí já não é mais teísmo, é deísmo, com D. Deísmo, que é a ideia de um Deus distante, transcendente, lá longe, que criou todas as coisas, deu corda no mundo e deixou o mundo funcionando. Portanto, não se relaciona. Não se relaciona e não está nem aí com a gente. Ele nos largou para a nossa miséria. Esse é um tipo de ateu. Por isso que ele não se envolve com o cristianismo. Ele não propõe. Também uma outra questão do cristianismo, talvez um pouco da sua própria história, de algumas atrocidades que realmente o cristianismo cometeu. Nós não podemos negar a história. Né? Então, quando a gente olha para a história do cristianismo, e a gente olha até para os dias de hoje mesmo, a gente vê alguns abusos no campo da religião. Por quê? Porque é a força do sagrado, é a manipulação do sagrado, que é uma outra questão. É por isso que a tua pergunta é ótima, excelente, e vale a pena os cristãos refletirem sobre isso, que nós não temos o direito de manipular nem a Bíblia, nem Deus, nem o sagrado. E Deus nos adverte sobre isso lá em Jeremias capítulo 18, quando ele fala para o profeta: desce e você vai ouvir a minha voz. Quando ele desce, ele vê um oleiro fazendo um barro. E mexendo no barro, ele forma um barro. Né? Ele forma um vaso do barro. Né? E aí Deus diz: eu sou o oleiro e vocês são o barro. Então, uma das questões é que o homem quer trocar de lugar com Deus. E quando isso acontece no cristianismo, é muito complicado, é muito danoso. Um dos argumentos também de um ateu é que ele estuda, ele pesquisa, quer dizer, ele explora o aspecto intelectual e vai então acusar os cristãos de serem levados pela emoção. É onde que a própria Escritura nos alerta para não desprezar o conhecimento, como o texto de 1 Pedro, João 5,39, examinais as Escrituras. Então, a falha não está na Bíblia, porque a Bíblia tem resposta, não está em Deus, mas está nos cristãos, não é isso? Não seria isso? Com certeza, com certeza. E uma coisa muito importante que nós temos sempre que entender é que essa recusa ou essa repulsa, como você mesmo perguntou, ela tem uma origem. Por que as pessoas recusam tanto? E normalmente o ateu, ele é contra realmente o Deus dos judeus ou o Deus dos cristãos mesmo. Normalmente ele trabalha essa perspectiva de como é que pode um Deus do Antigo Testamento que permite a matança, ou que permite exterminação de povos, ou como é que pode um Deus do Novo Testamento tão assim, né, serviçal, né, que está servindo ali as pessoas, o próprio Jesus que vai lavar os pés dos discípulos. Como é que pode essa diferença tão grande assim no campo da divindade? Então você vai ter uns argumentos até interessantes com relação a que vem do ateu, né? Entendi. E pastor, então como o cristianismo poderia responder fortemente ao ateísmo? Olha, é o seguinte, a resposta, nós podemos começar com alguns argumentos, né? Então você tem alguns argumentos para você conversar com o ateu, mas a primeira coisa que eu digo para você, com muito respeito, a primeira coisa que eu faço, eu vou conversar com o ateu, eu vou respeitar o campo dele. Eu nunca vou atacar, eu nunca vou impor nada, eu não tenho esse direito de impor. Até porque nós estamos na pós-modernidade, eu não tenho o direito de impor. Então, em primeiro lugar, eu vou respeitar ele como uma pessoa, como um cidadão, e tem que ficar muito claro na nossa conversa, ou na tua conversa com uma pessoa que diz que não crê em Deus, que você respeita a pessoa e que o ataque não é pessoal. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes os cristãos ficam assim inflamados, ficam raivosos até e perde a estribeira. Quer dar uma surra de Bíblia, literalmente. Quer dar uma surra de Bíblia, né? Pega a Bíblia. Não faça isso. Em primeiro lugar, ouça, porque a resposta às vezes está na fala do próprio ateu. Exatamente. Então eu vou ouvi-lo, vou perguntar quais são as suas razões, por que ele não crê em Deus e
vou trabalhar alguns argumentos. Um argumento muito legal é o seguinte, eu vou perguntar para ele o seguinte, você crê em tudo que você está vendo? Você crê que as coisas que você vê existem de fato? Porque se a pessoa disser, não, essas coisas não existem, acabou minha conversa com ele. Porque tem gente que realmente pode pensar que as coisas não existem, né? Que tudo é uma projeção na mente dela. Então aí não tem conversa. Seria um Matrix? Exatamente. Há uma ideia de que tudo que existe, na verdade, é uma projeção da tua cabeça. Que o que existe é aquilo que seus olhos... Então essa pessoa realmente a gente não tem como conversar. Mas se a pessoa diz, não, eu creio, a mesa existe, o planeta existe, né? O sol, a lua... Tudo existe. Aí a pergunta é o seguinte, de onde veio tudo isso? Então a minha pergunta é essa, e eu vou esperar ele responder. O que acontece é o seguinte, né? Lavoisier, um químico, ele escreveu uma máxima sensacional. Ele diz o seguinte, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, nada na criação, nada que existe na criação cria qualquer coisa, tem poder para criar. Quem propõe, por exemplo, uma matéria eterna, né, propõe um elemento autocriável. Isso é impossível. Por quê? Porque numa perspectiva empírica, experimental, já chegou-se à conclusão que tudo que existe é energia. E o que está acontecendo aqui é uma troca de energia constante. Eu tiro energia do solo, petróleo, por exemplo, e transformo em energia ligada, sacolinha de supermercado, por exemplo. Então, eu não crio nada, até gostaria. Eu sei que muita gente gostaria de ter o poder de criar, já pensou? Milkshake. Surgiria um milkshake aqui na hora, mas não existe nada e nem ninguém na criação. Portanto, quem é que conjuga o verbo criar? Quem? O Criador. Criador. Agora, lembre-se que eu estou pensando num argumento filosófico agora. E agora esse Criador, para nós, é Elohim, né? Yahvé, Jesus, Logos. Né? Para a filosofia, depende do filósofo. É a água, o sol, né? Depende. Né? Para o hindu, né? É Brahma e assim Shiva. Sucessivamente. Né? Para uma linha do hinduísmo, Nirvana, que é o Deus impessoal, mas ele é um tipo de uma força que cria todas as coisas, enfim. Mas o homem, ele terá que conceber a ideia de que alguém ou alguma coisa conjugou o verbo criar. Pastor, e muito interessante você falar do respeito quando nós estamos falando com um ateu, porque, na verdade, quem convence é o Espírito Santo. Então, ele tem a ferramenta dele, nós temos a nossa diante do que conhecemos a palavra de Deus, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus que vai trazer isso para a pessoa. Né? E eu gostaria que você me falasse uma coisa. Como acreditar em Deus? Para um ateu, o que você faria hoje? O que você tem a nos dizer? Olha, antes dessa resposta, eu queria, você que está chegando agora, esse é o programa Vida Plena e hoje um tema extremamente delicado, gostoso, importante, ateísmo. O que pensam aqueles que negam a existência de Deus? Na sua opinião, Deus existe? O ateísmo tem razão? A Bíblia tem razão? O que você pensa sobre isso? Se você quiser estudar mais e conhecer mais, você deve entrar em contato com a Bíblia Express, bibliaexpress.com.br. Nosso amigo Leandro, ele estará lá te ajudando, vendendo, você vai encontrar livros para presentear neste Natal, presentear seus amigos, sua família, vários temas, vários títulos na área teológica, na área devocional, na área de vida cristã, na área de reflexões, enfim, e Bíblias. Você poderá entrar então em contato no Face, bibliaexpress.com.br, o site também, bibliaexpress.com.br, e você poderá adquirir textos maravilhosos, onde você vai encontrar respostas, né, sobre o tema que nós estamos debatendo. Pastor Marcos Almeida, pastor da IBEC, professor, teólogo, especialista em grego, hoje ele está falando sobre um tema extremamente importante. Antes dessa pergunta da Elaine, pastor, eu queria dizer o seguinte, a filosofia do ateísmo, que essa ideia que nós falamos do Matrix, né, tudo que se vive aqui, não é real, é uma projeção. Eu penso que estou vendo, então eu passo a ver. Ela seria a faixa preta do ateísmo, não é isso? Seria uma faixa preta.
são pessoas preparadas, que estudam, eles se fazem valer, só para quem chegou agora, da ciência, da filosofia ou de uma visão racionalista? Eu diria o seguinte, nós estamos vivendo uma ideologia pós-moderna. E a pós-moderna, ela tem como eixo não mais as metanarrativas, como eu falei agora há pouco. Muito pelo contrário, é a negação do absoluto. É a negação também da autonomia. O homem não é mais um ser autônomo e o homem não está mais no centro. A ideologia pós-moderna não tem centro, né? Portanto, o argumento hoje, ele vai passar sempre pelo crivo da hermenêutica. Então, o eixo que controla hoje é a interpretação, né? O escritor que propôs o desconstrutivismo, Jacques Derrida, ele vai colocar a filosofia em xeque. E colocando como? Dizendo que a filosofia simplesmente se apropria de termos. E ele faz com que esses termos falem aquilo que ele quiser. A mesma coisa acontecerá com toda e qualquer proposição, inclusive a própria Bíblia. Por exemplo, você coloca em xeque, não é, as histórias. A Bíblia não é uma verdade absoluta. Ela é mais uma verdade dentro do mar de verdade. É a pulverização do conceito. É a pluralidade. Ou seja, é uma delas. É uma delas. Então é o seguinte, o que é que significa determinada palavra? Então, por exemplo, o que é que significa a palavra Deus? Depende da cena. Depende do contexto. Onde está essa palavra no contexto? Então, tudo isso é colocado em xeque. Então, o ateu, ele se utiliza dos argumentos, mas ele também se utiliza da hermenêutica, da interpretação. Por quê? Porque tudo é relativo. Por exemplo, conceito moral. Hoje em dia, mudou. Totalmente. Antigamente, nós tínhamos aquela ideia de que os nossos pais, né, eles tinham um referencial padrão para nós, de certo e errado. Hoje eu pergunto, o que é o certo? O que é o errado? Muitas pessoas vão me responder, o que é certo para você, muitas vezes não é certo para mim. Nós não temos mais um referencial moral hoje, porque tudo está sendo colocado em xeque. Na ideia, na frase do desconstrutivismo, a seguinte proposição: o mundo é um texto, tudo passa por interpretação, tudo, sem exceção. E, portanto, não é apenas um conjunto ideológico, filosófico, é também isso, mas muito mais do que isso, é toda e qualquer interpretação. Agora, interpretação do quê? O que é que nos oprime? Que tem a ver, de novo, com a questão do mal. O que é que nos oprime? Então, o desconstrutivista, ele fica buscando nos textos tudo aquilo que tem uma possibilidade, uma potencialidade de oprimir. E tudo aquilo que oprime, nós temos que nos libertar. Portanto, se a Bíblia oprime, né, e a história aponta que isso aconteceu de fato, se a Bíblia gera opressão, liberte-se dela. Liberte-se dela e outra coisa, liberte-se desse Deus. Pastor, então, diante de toda essa dificuldade, né, e realmente, né, quem não tem experiência com essa grandiosidade de Deus, como acreditar em Deus? Olha, então, que a sua pergunta é sensacional. Primeira coisa que a gente tem que entender é que você não tem como fugir do termo. O ateu vai ter que lidar com isso. A própria palavra Deus está no nome ateísmo. Então não tem como negar, ele vai ter que lidar sempre com essa ideia. E por isso que ele está sempre numa luta para negar Deus, que é diferente, por exemplo, daquele que é teísta. Nós não estamos muito preocupados em provar a existência de Deus, e nem a Bíblia está. Saiba disso, internauta. Nem a Bíblia está preocupada em provar a existência de Deus. Portanto, ela começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. E começa de uma maneira espetacular, sensacional, negando o ateísmo, negando o panteísmo, negando politeísmo, negando o fatalismo. Qualquer filosofia contra o teísmo é derrubado com um versículo. Gênesis 1, versículo 1. Simplesmente ela diz que ele existe. Ele existe. Ela não quer provar que ele existe. E mais do que isso, o homem está em busca desse Deus. Agora, lembre-se, na perspectiva teológica, né, não é o homem que chegou ao conhecimento de Deus. E Deus não é uma projeção da mente humana, como dizem os ateus. Não, Deus foi uma criação do homem, né, é uma evolução da mente do homem. Não. Na perspectiva teológica, a Bíblia, é Deus quem se revela, meu querido. Né? Nós não criamos a concepção de Deus.
Deus, graciosamente, por seu amor, se revelou a nós. Se revelou para quê? Para de fato cuidar de nós, para de fato nos conduzir, porque a realidade está aí. Existe a maldade, existe a violência, existem todas as questões que nós sabemos e vimos e temos vistos aí, né, ao longo da história. Porém, existe um Deus amoroso que está junto conosco, que cuida de nós, que Ele é presente, Ele é imanente, e você pode ver isso na vida de muitas pessoas. Mas alguém pode estar dizendo assim, a pergunta da Elaine muito boa e me leva a refletir o seguinte, alguém pode dizer assim, eu tenho dificuldade de entender na Bíblia, que é o livro que vai falar sobre Deus, que vai contar a história de um Deus que age, ele conta a história de um Deus que age na história. Eu tenho dificuldade de acreditar na Bíblia, porque a Bíblia tem um texto que Deus fala para não matar. No outro texto, Deus manda matar. E no outro texto diz que Deus quem mata. Então, como eu posso acreditar na Bíblia, que conta a história de um Deus que age nessa história, que aparentemente se contradiz? Bom, primeira coisa, com relação à morte, é que se existe uma realidade e que ateu ateísmo ou teísmo crê, é que todo mundo vai morrer. Isso é inevitável. Todo mundo que nasce, já nasce num processo de falência. Então, o que a gente tem na Bíblia é que às vezes há uma abreviação desse período, né, por N motivos, dependendo do seu contexto. O ateu, inclusive, acredita que ele nasceu para morrer. Pois é, então, portanto, a morte é inevitável. Ou seja, né, a morte é a realidade do ser humano, então não deveria ser um problema. A questão é abreviar ou não. Então, de fato, nós temos algumas ações de Deus dentro de um contexto, dentro de um povo específico, de um propósito específico. E aí nós temos que pegar caso a caso, que é uma questão ética, essa é uma questão. E toda questão ética você trate cada caso como um caso. A grande questão na Bíblia é que Deus resolveu se revelar em proposições, num escrito dentro de uma história. Não existe outro livro igual e semelhante a esse texto. Por isso que ele é o alvo de tanta controvérsia. Ame ou odeio. Ou você ama a Bíblia ou você a odeia. Mas você não conseguirá nunca encontrar um livro com as características do texto bíblico, que é construído ao longo da história, um Deus que se revela na história, junto com um povo, se revelando, se mostrando, de uma maneira tão ampla, e também, não somente se revelando, mas revelando quem é o homem, porque é isso que incomoda em muitas pessoas, porque a Bíblia mostra as mazelas da humanidade, quem de fato nós somos, porque nós não somos no mínimo o máximo, não, nós não somos tudo isso que nós pensamos, não, somos limitados, somos pequenos, né? E certamente um dia nós encontraremos o Criador de todas as coisas, que esse é um outro argumento que eu uso com ateu, que é o argumento teleológico. Tudo tem um fim, tudo foi criado para um propósito, que é o teleos no grego, né? Que é essa ideia de que não é possível que tudo que existe aqui foi criado para dar em nada, que é o fatalismo. Você tem vários a existência aleatória, né? Aleatória, e outra coisa, acabou. Então faça o que você quiser. Que essa é uma proposição da pós-modernidade, que é o carpe diem. Aproveita, curte a vida, adoidado, faça o que você quiser, que você não vai ter consequências, porque afinal de contas, quando você fechar os seus olhos aqui, acabou tudo. Será? Pastor, então quer dizer que tudo que a Bíblia fala a respeito de Deus, eu posso crer? Com certeza. Por quê? Porque a Bíblia é a autorrevelação de Deus. Mas eu estou com um problema aqui ainda. Essa pessoa que está sendo discipulada agora, quer dizer, esse aluno iniciante de ateísmo, onde eles usam a Bíblia para levantar suas supostas discrepâncias e contradições, supostas. Você é um teólogo, você sabe que são supostas, porque a Bíblia precisa de ferramentas para você entender. Para responder para essa pessoa, mas tudo bem, eu deixei de acreditar em Deus porque eu encontrei um texto que Deus falava para não matar. No outro ele mandou matar, e no outro ele mesmo matou. Como entender para esse iniciante de ateísmo que está confuso agora nos vendo? Porque eu diria o seguinte, que não é possível que ele vá focar toda a sua dúvida
né, num dos pontos e o resto do texto. Mas como entender esse texto? Então, você tem que entender ele dentro do seu contexto. Por quê? É a mesma coisa que você me perguntar, por exemplo, com relação à poligamia. Você é casado com quantas mulheres, pastor? Eu? É. Ó, tá demorando, pastor, Olha, fala logo. Ele mudou. Aqui quem é entrevistado é você. Olha, apenas uma. Apenas uma. Então, ouvinte, hoje a nossa sociedade ela é monogâmica, mas já houve época em que era a poligamia. A mesma coisa se dá com relação ao domínio territorial. Que alguns países é permitido, né? Alguns países é permitido, mas muito pouco mesmo. Por quê? Porque isso mudou. Então, o momento histórico onde acontecia, por exemplo, as mortes, acontecia por possessão de terras, né? Ou seja, confrontos, e isso era a maneira do domínio. Hoje, assim, acontece isso hoje em dia ainda, nós temos as guerras aí, não é o ideal, na verdade, porém, o domínio da terra se dá por essa, vamos dizer, inserção, por essa manifestação de um povo que precisa possuir. Pastor Marcos, mas você respondeu, porque eu queria que você falasse exatamente isso. Nós temos que avaliar o contexto que tem implicações culturais, né, tem históricas. Então, para aquela pessoa que lê a Bíblia e encontra aparentes contradições, vale a pena você estudar um pouquinho mais, porque certamente essas aparentes contradições são só aparentes, porque a Bíblia ela não se contradiz, não é verdade? Uhum. Assunto muito gostoso e extremamente importante. Você está tendo uma verdadeira aula hoje com o professor Marcos de Almeida no programa, convidado especial do programa Vida Plena. E por falar de assunto gostoso, nós também queremos falar do churro Sam, né? O churro Sam é o melhor churros do mundo, muito gostoso mesmo. Nós temos churros de chocolate, de doce de leite, de goiaba, e você encontra nos melhores supermercados do Brasil. Churro Sam e pão de queijo Estrela Mineira. Pastor Marcos, você já experimentou o churro Sam? Ainda não. Agora fiquei com uma vontade danada vendo as imagens ali. Viu? Elaine, o que você acha do churro Sam? Nós precisamos... O churro Sam é uma delícia e nós vamos ter que presentear o pastor. Vamos presentear o pastor. Vamos ter que mandar lá na casa dele, vai ter que chegar lá. E não engorda. Não engorda. O churros não engorda. Quem engorda é quem come. Tá bom, sim. Pastor Marcos, eu tenho uma outra pergunta. É mais fácil acreditar que Deus existe do que negar sua existência? Com certeza. Por quê? Há uma grande dificuldade em negar a existência de Deus. Por quê? Porque vai contra a natureza do ser humano. Nós temos toda a história da humanidade, o perfil religioso do ser humano. O ser humano ele é religioso por natureza. Nós sabemos que todo homem ele procede de uma maneira ética e moral. Da onde é que vem essa ética? Quando o homem procede de acordo com a lei de Deus, não conhecendo a lei de Deus, de onde vem isso? Isso tem alguma fonte. Então Deus se revelou na consciência do homem. Quando o homem contempla as maravilhas da natureza, quando o homem contempla o universo, quando o homem se entende, né, num universo amplo, magnífico, maravilhoso, de medidas exatas, né? Por exemplo, quando você estuda um pouquinho só a respeito do planeta Terra, como é que esse planeta promove a existência de vida como ela é hoje. Ela tem uma distância, né? A Terra tem uma distância certa, exata do Sol. Ela tem uma inclinação perfeita, ela tem um giro em torno de si mesmo exato e um giro em torno do Sol perfeito para que a vida aconteça. Se deslocássemos 10 quilômetros para cá ou 10 quilômetros para lá, nós teríamos uma catástrofe. Se o planeta Terra perder sua inclinação, se a relação da gravidade mudasse um pouquinho, ou nós seríamos esmagados, ou nós ficaríamos flutuando. De onde vem isso? Do acaso? Não dá para sustentar isso. O ser humano, na lógica do ser humano, não concebe que tudo isso venha do acaso. Não é possível que tudo isso venha do acaso. Além disso, nós temos a presença do texto. A Bíblia é um livro presente na história da humanidade. O tempo todo o livro esteve presente lá, dando o norte,
dando as coordenadas, guiando, né, ou para um lado ou para o outro. Nós podemos entender, para quem está em casa, quem está nos assistindo, que a Bíblia, então, se nós temos o cosmos, a lua, o posicionamento Sol e Terra, a atmosfera, né? E tudo isso são elementos comuns, naturais, que Deus também se revela. E a Bíblia seria então uma revelação mais do que especial, seria isso? Exatamente. Eu posso entender, se alguém ficar entender. olhando para o céu, poxa, mas essa inclinação é tão perfeita, tudo isso é tão perfeito, eu posso entender que isso é um tipo de revelação de Deus, como também posso entender que a Bíblia, revelando a ação desse Deus, o amor desse Deus, também é um outro tipo de revelação? E as duas têm a mesma fonte. São duas revelações que você diz, pastor Carlos, e as duas têm a mesma fonte, o Logos, a palavra. Porque pensa o seguinte, tudo que existe dentro de um padrão. Todas as coisas se mantêm como são, porque existem algumas leis que estão regendo esse universo. Você pode imaginar se a lei da gravidade deixasse, por exemplo, de existir amanhã? Seria um caos no planeta Terra. O que é que mantém essas leis funcionando? O que é que mantém, por exemplo, a lei da troca gasosa? Pode imaginar se houvesse uma inversão na lei da troca gasosa? Se ao invés de nós respirarmos oxigênio e devolvêssemos gás carbônico para a natureza, se nós, ao contrário agora, passássemos a receber gás carbônico, morte certa é todo mundo. O que é que garante que esse processo vai continuar existindo? Lei. E essa lei foi dita lá no começo. Pelo poder da palavra, Deus criou todas as coisas. Palavra no grego, logos. Porém, também pelo poder da palavra, né, Deus se revelou ao homem. Ou seja, o logos de Deus se materializou. Como é que esse logos se materializou? No grafé, na escrita. Então, os pensamentos de Deus, eles se materializaram num texto, porque foi a maneira como Deus encontrou para ter uma intersecção com a mente do homem. Como é que o homem vai poder alcançar os pensamentos de Deus? Por meio de proposições escritas, por meio de uma estrutura gramatical, uma estrutura de comunicação. Isso é a Bíblia. Então é a Bíblia a maneira como Deus revela a si mesmo, os seus pensamentos, os seus planos, né, os seus propósitos finais, né, para um homem. Como é que ele resolveu se revelar? Por meio de uma comunicação escrita. O Logos se materializou, se tornou grafé. Pastor, e tem pessoas que, diante de tudo isso, ainda continuam negando a existência de Deus. Você acredita que o que traz isso seria o quê? Um problema, um trauma? A pessoa tem tanta dificuldade que não consegue enxergar Deus? O que leva a pessoa a ter tanto isso na vida dela, de não conseguir enxergar? Porque diante de tudo que foi falado e diante de tudo que nós vemos, né, me desculpe até a ignorância aqui, mas eu li uma vez, como pode existir um relógio e não existir um relojoeiro? Eu não lembro, pastor... Voltaire, né? Voltaire, Voltaire. E eu fiquei maravilhada com aquilo. É mesmo, o relógio trabalha direitinho, é tudo perfeito, né? Como é Deus, né? Perfeito. Como pode, o que leva as pessoas a realmente não acreditarem, né? Olha, eu penso que o ser humano, ele é muito complexo. Nós estamos pensando em pessoas que foram criadas de diversas maneiras. Muitas vezes, e aqui fica um alerta para os pais, o filho não pôde ver o cristianismo no próprio pai. Pensando, por exemplo, aqui em Nietzsche. Nietzsche, por exemplo, ele decreta a morte de Deus. Por que Nietzsche decreta a morte de Deus? Uma das possibilidades é que não deu mais para ver Deus na vida dos cristãos. Então, talvez um dos motivos, né, seja de fato, na complexidade do ser humano, a frustração. E ele vem de berço evangélico. Vem de berço evangélico. Pai era pastor luterano. Pois é, você vê. E aí qual que é a ideia? A ideia de que Deus, não podendo mais ser visto imanente. O que é imanência? Presença, pessoalmente. Não podendo mais ser contemplado nas relações humanas, né? Portanto, eu nego. Eu não posso ver Deus. Olha, você diz que Deus é amor, mas olha como você procede. Você diz que Deus é misericórdia, mas olha como é que a tua... Você diz que Deus é compaixão,
Você disse que Deus é compartilhamento, é comunhão. Onde está esse Deus? E você já deve ter ouvido isso o seguinte, alguns cristãos inclusive dizer, no mundo eu seria tratada melhor. Sempre nós vamos ter essa perspectiva de que o mundo, né, aí fazendo essa dicotomia, porque nós temos também essa ideia dessa dicotomia igreja e mundo, né? Como se fossem duas coisas completamente separadas. Não é. Não é isso. Está inserida. Está inserido porque o ser humano, né, ele está... Faz parte. Ele é um ser sinergético, ou seja, ele está envolvido com todas as possibilidades da existência humana. Possibilidades. Não que ele se envolva com tudo, né? Portanto, a resposta sua é a seguinte, o ser humano, na sua complexidade, ele se frustra, ele não consegue contemplar, ele não consegue ver, né? E a nossa perspectiva é um homem perdido, é um homem que precisa ser achado, precisa ser buscado. Pastor Marcos, dentro dessa pergunta da Elaine, muito interessante, então, alguns acabam se decepcionando, tendo dificuldade de acreditar na vontade de Deus, porque viveram traumas, viveram decepções, então elas blindaram o seu coração, vamos dizer assim. E outras, o que dizer daquelas que pensam o seguinte, como eu posso acreditar em Deus se existe tanta maldade, se existe tanta fome, tanta doença, tanta guerra? Uma pessoa do bem está andando na rua, leva um tiro, morre, perde o bebê, uma mulher, né? Que isso é um caso conhecido de todos na mídia, alguém que é vítima de uma atrocidade. Então, se tem por um lado alguns ateus, né, turistas, né, que se fazem ateus porque vivem traumas e decepções na vida, outros, eles se assustam com o que está ao seu redor e eles não encontram respostas. Como entender essa existência do mal, essas catástrofes, esses incidentes, essas tragédias do Haiti, por exemplo, morrendo tanta gente inocente, o tsunami, e como entender tudo isso e tentar entender que Deus, mesmo assim, Deus ainda continua existindo? Em outras palavras, internauta, que o pastor José Carlos diz o seguinte, como é que a gente crê na justiça de Deus frente a tanta injustiça? Essa é a formulação da pergunta. E esse é um dos questionamentos que acontecem sempre em sala de aula, né? Como é que nós podemos conceber, né, um Deus justo permitindo tanta injustiça? E aí nós temos que entender um pouquinho a concepção do ser humano, a identidade do homem, né? Nem sempre foi assim. E aí eu preciso me valer realmente do aspecto da criação de Deus, ou seja, Deus criou o homem perfeito, télios, capacitado, plenamente capaz de desenvolver todas as suas habilidades, inclusive de obedecer a qualquer lei que Deus tivesse estabelecido sobre a face da terra. O que aconteceu? Esse homem quebrou a lei de Deus. E o fato de ele ter quebrado a lei de Deus, ele recebeu a justa punição. Pronto, aí está a justiça de Deus. Ou seja, o homem falhou, o homem errou, ele desobedeceu. Internauta, é fácil você entender isso. Passa a 150 por hora num radar de 70, você vai ser multado, você vai ser pontuado, e se você continuar rescindindo, o que vai acontecer? Né? Você vai ter a sua carta apreendida e tudo mais que você já sabe. A mesma coisa aconteceu com o homem. Ele quebrou a lei de Deus. E quando ele quebra a lei de Deus, um princípio começa a agir nele. Esse princípio chama-se pecado. E o pecado agindo no homem criou uma série de ausências. E toda vez que há ausência de uma coisa, você tem a ação de uma outra. E aí que é a questão interessante. Então, o mal ali, a ausência de toda a possibilidade de bem. Então, quando o homem não realiza o bem, ele abre um espaço para a maldade. Quando o homem não age com compaixão, quando não há misericórdia, quando não há justiça, há injustiça. Portanto, a fonte da maldade não é Deus. Acabou? Querido, ouça isso. A fonte da maldade, como alguns pensam, não é Deus. O homem, por ter quebrado a lei de Deus, criou a possibilidade das ausências.
E essa situação gerou tanto o mal, gerou tanta injustiça, gerou tanta violência. Portanto, a fonte é o próprio homem. Então, o Deus justo derrama de sua graça comum, derrama do seu amor, para que a gente consiga conviver. Porque se Deus não estivesse interferindo, a nossa vida seria impossível, porque nós já teríamos nos destruído no caos da injustiça humana. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Em Isaías capítulo 64 de Isaías, versículo 4 apenas, diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nós cremos num Deus, num único Deus, um Deus que criou todas as coisas, um Deus de amor, um Deus de esperança, um Deus que traz a luz para o homem que está nas trevas, um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, com o propósito de nós o amá-lo e o conhecermos na sua totalidade, na sua grandeza. Somos feituras das suas mãos, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus no início, como o pastor Marcos citou, ele é o Criador, no princípio, um princípio que não se tem ideia, não se tem noção do tempo. Ele criou Bará, Bereshit Barak Elohim, ele criou do nada passou a existir todas as coisas que existem, segundo a vontade daquele que é e sempre será, aquele que é o Todo-Poderoso. Nós cremos no Deus da Bíblia, porque a Bíblia, ela alguns dizem que a Bíblia foi escrita por homens, mas isso é uma verdade, ela foi escrita por homens na direção do Espírito Santo, porque é o único livro que fala mal do próprio homem, mostra o lado negro do homem. A Bíblia vai contar as vitórias de Davi, como também os seus fracassos, as suas falhas. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem uma proposta, ela tem a intenção de revelar o Deus vivo, o Deus que te criou, o Deus que te ama, e agora em Cristo, a maior revelação de Deus, aquele que vê a mim, vê o Pai. Através de Cristo nós temos a revelação de Deus. Então nós cremos na existência desse Deus, nós cremos que Ele tudo pode, tudo faz, nós cremos que Ele é onipresente, e nós cremos que Ele está hoje batendo na porta do seu coração, se revelando a você, através também desta palavra, e Ele quer se revelar, quer se mostrar como um Deus de amor, um Pai que te ama, que te escolheu para você ter uma vida plena, uma vida abençoada. O pecado nos separou. Então, quando nós olhamos para as catástrofes, para as doenças, não devemos perguntar aonde está Deus, mas devemos lamentar que tudo isso foi o pecado do homem, tudo isso foi trazido por causa do pecado. O pecado trouxe a separação e a consequência de todo este mal. Mas em Cristo Jesus, nós podemos ser transformados e um dia estar para sempre com Ele. Eu quero abençoar a tua vida e que você creia na palavra de Deus, creia na Bíblia, creia na revelação máxima que é a palavra do Senhor. Não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esta pessoa que esteve conosco até agora. Obrigado pela vida do pastor Marcos, que muito contribuiu para aquelas pessoas que ainda têm dificuldade, mas como nós observamos nas palavras dele, simples, mas verdadeiras, profundas, que mostra que o Senhor não só criou tudo, mas como o Senhor também está no controle de todas as coisas. Que o Senhor toque no coração desta pessoa, ainda que ela esteja decepcionada, ainda que o coração dela esteja endurecido, incrédulo, mas que ela consiga ver a tua grandeza. Quando olhamos o nascimento de uma criança, quando olhamos o nascimento de uma flor, o voo de um pássaro, a grandeza do oceano, a estrutura do céu, as
forças que há nas estrelas e na lua, no sol, quando olhamos o cosmos, quando olhamos o ser humano, quando olhamos todas as coisas criadas, não tem como não acreditar que isso tem a mão de um Criador, de um Deus Todo-Poderoso. E se o Senhor nos criou com um propósito de amá-lo, de conhecê-lo, de servi-lo e de adorá-lo. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. E eu quero fazer agora um convite todo especial para você. Neste próximo domingo, domingo que vem, dia 22 de dezembro, você não pode perder. Nós teremos uma celebração. A comunidade cristã Vida Plena, a nossa comunidade, estará fazendo a celebração especial de fim de ano, ali no auditório Elis Regina, no AMB, no dia 22 de dezembro, às 17 horas da tarde. Avenida Olavo Fontoura, 104, informações no telefone 5661-0890. Você não pode perder a última ceia do ano, um culto muito especial. Teremos uma orquestra adorando a Deus, grupos de louvor, peça teatral, consagrações e uma ministração de uma palavra profética, uma palavra abençoada para um ano de 2014 que vai chegar. E vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos concedido. Eu convido você para estar conosco dia 22 de dezembro, às 17 horas, e aqui nós nos despedimos. Te vejo lá, nessa celebração especial. Quero agradecer. Muito obrigado, pastor Marcos Almeida. Podemos falar aqui do ateísmo, parte 2? Podemos. Podemos? Com certeza. Elaine, tudo certo então? Tudo certo. Para o ano que vem, pastor. Para o ano que vem? Que Ano está que daqui a vem. alguns dias? É isso mesmo. E eu quero agradecer também, pastor, a tua presença que abrilhantou aqui o programa e acrescentou na vida de todos que nos acompanharam aí. E uma boa noite a todos vocês que nos acompanharam aí pela Just TV. E não se esqueçam, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Abre o teu coração. Pastor Marcos quer despedir, um abraço. Agradeço mais uma vez o privilégio e a possibilidade de poder servir. Essa é a nossa função única. Muito obrigado. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Programa da Vida Plena. Voltaremos terça-feira que vem com um programa também bastante especial, nosso último programa, e vamos abordar sobre relacionamentos, como construir relacionamentos saudáveis, com a doutora Adriana, e teremos também um teólogo falando sobre anjos e demônios. Eles existem? Será que eles existem? Se existem, por que existem? Então nós vamos ter esses programas que serão abençoados, muito abençoado, vai abençoar muito a sua vida. Que Deus abençoe, forte abraço, até mais, tchau, tchau.